Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller e eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu quero comentar a respeito da posição da Inglaterra nas relações internacionais, mas para isso eu quero falar um pouco daquilo que está acontecendo hoje em relação à Grã-Bretanha e à guerra na Ucrânia. Como a gente tem visto ultimamente, talvez a potência que mais esteja interessada em ajudar a Ucrânia dentro do contexto da guerra é a Grã-Bretanha. Nós vemos que a Grã-Bretanha ela tem não apenas ajudado financeiramente a Ucrânia para acabar com o regime de Vladimir Putin, mas também tem utilizado de todo o seu aparato burocrático, diplomático e militar para usar todos os recursos possíveis e necessários para que a guerra na Ucrânia tenha um desfecho favorável ao governo de Zelensky. Então a gente percebe que hoje a Grã-Bretanha tem enviado muita munição, tem enviado muitas armas, já está enviando tanques de guerra, principalmente aqueles grandes tanques de guerra, os Challengers, que são grandes máquinas de violência para poder acabar com os seus inimigos. E agora já está sendo aventado a possibilidade, inclusive, de mandar caças para a supremacia aérea. E se nós observarmos a postura de outros países da Europa, eles estão mais reticentes, eles estão com um pouco mais de dificuldades de fazer esse tipo de compromisso com a Ucrânia, porque existe outra dinâmica em jogo e outra vertente. E aqui a gente precisa compreender o porquê que a Inglaterra está agindo do jeito que está agindo e saber que a forma de atuação hoje da Inglaterra, ela é, na verdade, a consolidação de todo um paradigma de política internacional que vem de pelo menos 450 anos na história da Grã-Bretanha. Então, para a gente começar a compreender o que a Inglaterra está fazendo, a Grã-Bretanha está realizando dentro da política internacional, principalmente com a guerra na Ucrânia, a gente precisa compreender, em primeiro lugar, qual que é a posição geopolítica e geográfica da Inglaterra. A Inglaterra, ela é uma ilha. Por ser uma ilha, ela não tem o contato terrestre com as demais partes da Europa, o que deu para a Inglaterra, ao longo de sua história, uma certa posição diferenciada em relação a como que seria resolvidos os problemas europeus. Então a gente tem essa posição geográfica bem interessante. Um outro ponto da geopolítica britânica é que ela, desde muito cedo, ela percebeu as necessidades de investir pesadamente na marinha. Eu explico em um vídeo aqui no meu canal que a geopolítica ela pode ser vista como uma luta entre as potências terrestres e as potências marítimas. E desde muito cedo, dentro da história do Estado moderno britânico, a gente percebe que eles desenvolveram uma marinha capaz de desenvolver todo um processo de domínio. E é o que a gente vai começar a explicar agora. Então, basicamente, para a gente entender a postura da Grã-Bretanha na Ucrânia, a gente precisa compreender que lá no século XVI, portanto, um pouco depois de todo o processo de expansão das grandes navegações, Espanha e Portugal eram as grandes nações do mundo. E essas duas nações elas conseguiram organizar o sistema internacional de uma forma diferente daquilo que pensava a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha ela começou a empreender um esforço um esforço sistemático de guerra, de difamação e também de outros aparatos burocráticos e diplomáticos para minar a influência dos países ibéricos no cenário das relações internacionais. Dentro da política externa, a gente tem um marco muito interessante que é a derrota da invencível armada espanhola para os britânicos,
fazendo com que a grande parte da capacidade marítima espanhola se perdesse. E assim a gente viu que a Espanha começa a entrar em um processo de declínio de influência nas relações internacionais. Do outro lado, a gente começa a ver a emergência da Inglaterra no cenário internacional. Então, a partir do Tratado de Londres de 1604, a Grã-Bretanha consegue basicamente fazer com que o Tratado de Tordesilhas e com que outros tratados assinados por Espanha e Portugal começassem a perder a sua autoridade, a sua legitimidade perante as demais nações. E é o que a gente pode observar que vai acabar acontecendo de forma sistemática. E aqui a gente precisa perceber uma coisa. Depois que acontece este tratado e depois que a Grã-Bretanha consegue eliminar a grande potência rival, que é a Espanha, ela vai adotar duas posturas em suas relações internacionais. Uma para o continente europeu e a outra para o restante do mundo. Em relação ao continente europeu, a Grã-Bretanha ela vai tentar evitar que qualquer potência hegemônica surja no continente europeu. Por quê? Porque se houvesse a consolidação de uma potência hegemônica continental, essa potência ela teria a liberdade para enfrentar a Grã-Bretanha nos mares. E tudo o que a Inglaterra não queria era uma potência rival, porque ela havia acabado de enfrentar a Espanha, concorrendo com ela nos oceanos. Isso é uma das questões mais interessantes que a gente pode observar ao longo do desenvolvimento da política internacional britânica. E do outro lado, ao restante do mundo, a Grã-Bretanha ela adotou uma postura expansionista. Ela adotou uma postura por conta da sua capacidade marítima ser muito bem desenvolvida, ela acabou por fazer o seguinte: bom, eu vou controlar o continente europeu, eu vou fazer com que o continente europeu esteja sempre em constante rivalidade, sempre em constante caos e turbulências entre as nações, para que nenhuma delas possa se estabelecer, e do outro lado eu vou acabar expandindo, em primeiro lugar, o meu comércio, depois o meu sistema financeiro e a minha forma de entender como se dão as relações comerciais, e depois eu vou expandir o meu modelo político e o meu modelo de visão de mundo para o restante do mundo. Foi assim que se deu no processo de expansão da Grã-Bretanha para as 13 colônias norte-americanas. É assim que a gente consegue compreender, em grande parte, o motivo pelo qual a Grã-Bretanha tinha grande interesse no Brasil no século XIX, e também é assim que a gente vai perceber as relações da Grã-Bretanha na África, na Índia, que foi o principal ponto do seu imperialismo, a principal localização geográfica do seu imperialismo britânico, e depois no extremo oriente com a China e com o Japão. Então são essas duas questões interessantes, mas agora a gente precisa focar no continente europeu, porque afinal de contas a guerra da Ucrânia ela está acontecendo na Europa. Então o que acontece? Quando a Grã-Bretanha vence a Invencível Armada, no século seguinte tem a guerra no século XVII, tem a guerra dos 30 anos. E essa guerra dos 30 anos, ela marca a primeira guerra de tentativa de expansionismo nacional da França por todo o mundo, então, por toda a Europa, perdão. E aqui a gente consegue ver que a Grã-Bretanha ela se aliou a potências para fazer com que a França não tivesse esta possibilidade. E aqui a gente vê já essa influência. No século XVIII, isso fica muito evidente, fica cada vez mais claro de que a França, tentando se tornar uma potência hegemônica no cenário europeu, ela vai ser contraposta a todos os momentos pela Grã-Bretanha. E aqui foram 3 guerras importantes para a gente compreender. Em primeiro lugar, a Guerra de Sucessão Espanhola, que tirou a família Habsburgo do poder e coloca a família dos Bourbons. Então, França borbônica e aí a Grã-Bretanha
tenta se colocar contra os Bourbons para manter a família Habsburgo ali, para tirar o efeito da França. Depois, na Guerra de Sucessão Austríaca, a França ela entra do lado da Áustria, mas a Grã-Bretanha vai e tenta fortalecer a contraposição, e depois na Guerra dos Sete Anos, e esta sendo a guerra mais importante, tem-se Prússia e Grã-Bretanha de um lado contra Áustria e França do outro. Então a gente sempre vai ver que a Grã-Bretanha ela adotou uma postura de contraposição clara à França, porque depois da destruição e com a perda da importância do Império Austríaco na Europa, a gente começa a ver que a França ela tinha um terreno muito vasto para a expansão. E como a Europa Central, desde a Guerra dos 30 Anos, ela foi se tornando cada vez mais fragmentada, a possibilidade da França tomar conta de todo o panorama europeu era muito grande. E isso vai fazer com que a Grã-Bretanha adote sempre essa postura de conter. Ela vai buscar sempre o chamado equilíbrio de poder nas relações internacionais dentro da Europa. E aqui a gente precisa explicar o que é esse equilíbrio de poder. Vamos pensar o seguinte: você tem uma família, você tem uma empresa, e essa empresa ela tem pessoas chaves, pessoas que estão ali disputando pedaços de poder. O equilíbrio é o seguinte: nenhuma dessas pessoas vai ser capaz de influenciar toda a empresa de forma hegemônica. E isso vai fazer com que essas pessoas elas tenham que, entre aspas, concordar com algumas coisas, ceder partes para que não haja a destruição de uma ordem frágil, entendeu? Este é o ponto do equilíbrio de poder. E como a Grã-Bretanha ela quer este equilíbrio de poder na Europa para que ela consiga cada vez mais expandir a sua influência pelo Oceano Atlântico e depois para o Oceano Pacífico, ela precisava desse tipo de estrutura. Só que a França, ela fez muita resistência a isso, e a gente percebe que, apesar de ter perdido as 3 guerras no século XVIII, depois da Revolução Francesa e com a emergência de Napoleão Bonaparte, a gente percebe que a França ganha uma grande força, uma grande vitalidade com Napoleão. Por quê? Napoleão organiza internamente a França para tentar expandir os ideais da Revolução Francesa para toda a Europa. Ele sabe que boa parte dessa expansão precisa de uma verdadeira organização militar. Ele faz o alistamento obrigatório e forma a grande armada e consegue expandir rapidamente todo o seu processo de expansão, chegando até a Rússia. E aqui, dentro desse contexto, a gente vai ver que a Grã-Bretanha empreendeu diversas guerras contra a França, porque a gente fala de guerras napoleônicas, o período que vai entre 1804 até 1815, mas esse período foram diversas guerras. Então, essas guerras elas são chamadas de guerras de coligação. E em todas as coligações que foram formadas, num total de 7 coligações, a França sempre teve como principal rival, principal contraposição, a Grã-Bretanha. Não é à toa que hoje, quando a gente vai para Londres, por exemplo, a gente vê que a grande parte das praças tem nomes de batalhas importantes contra a França de Napoleão. É o caso, por exemplo, da Trafalgar Square, que é uma praça importantíssima, um lugar muito bem visitado por turistas, e a Batalha de Trafalgar ela foi vencida pelo almirante Nelson, britânico, contra a esquadra de Napoleão Bonaparte. E aqui a gente vê esse símbolo, esse nacionalismo britânico bastante evidente. Acabado com as guerras napoleônicas, o que acontece? A Grã-Bretanha ela consegue vencer a França. Só que a Europa está um caos e ela precisa ser reorganizada. Aí a gente tem o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena tenta reorganizar a Europa,
E qual que é a postura da Grã-Bretanha neste congresso? Fazer com que a Europa Central tivesse capacidade de frear de novo frear o avanço francês, e aí você tem a chamada criação da Confederação Germânica com 39 estados, e também a Grã-Bretanha, ela participava de reuniões com as demais potências para evitar que tumultos internos nas nações levassem ao surgimento de outros Napoleões com outras ideias. Só que, a partir de um determinado momento, a Grã-Bretanha ela percebe que a Europa ela vai ficar nesse chamado equilíbrio de poder em si, por conta de crescentes rivalidades que vão surgindo. E ela adota uma posição que é bem famosa e bem conhecida nas relações internacionais, chamado de isolamento esplêndido. E o que é o isolamento esplêndido? Ela é a consubstanciação, portanto, a consolidação dessa ação em outras regiões do mundo. Ela se isola da Europa e ela vai buscar toda uma influência no mundo inteiro. Para quem quer aprofundar um pouco mais nos estudos do Império Britânico e de como que a Grã-Bretanha se desenvolveu, eu recomendo todos que leiam este livro aqui do Niall Ferguson, que é O Império. Muito bom e muito interessante para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento da história do desenvolvimento da Grã-Bretanha. Mas, depois do Congresso de Viena, a gente percebe que a Inglaterra ela consolida um tal nível de poder econômico e financeiro que neste período da história muitos chamam de Pax Britânica, ou seja, uma paz ordenada pelos princípios e pelos valores defendidos pela Grã-Bretanha. Em um dos meus vídeos aqui no canal, eu falei a respeito do que é ser uma potência hegemônica. E eu falei que lá no passado a gente tinha o Império Romano e ele criou a Pax Romana. Agora a gente tem no século XIX a Pax Britânica. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a Pax Britânica está consolidada, basicamente a visão de mundo anglo-saxã ela vai ganhar toda a preponderância dentro do cenário das relações internacionais. Só que aquela região da Europa Oriental, da Europa Central, perdão, ela tem-se um processo de unificação com Otto von Bismarck, que cria a Alemanha moderna, o Segundo Reich. E esse Segundo Reich, depois, no final do século XIX, vai ameaçar a posição da Grã-Bretanha, e aí a gente vê a segunda nação que vai desafiar o poder britânico dentro das relações internacionais na Europa. Então a Alemanha ela vai crescendo, ela adota em um primeiro momento uma posição de neutralidade, uma posição de tentar fazer com que a França seja contida, mas depois, vendo que ela se tornou muito mais forte do que a França, ela vai tentar se expandir para toda a Europa, que é a chamada Weltpolitik, a política mundial do Guilherme II, o imperador da Alemanha. E aqui, dentro desse contexto, o que a Alemanha faz? Ela começa a tentar desenvolver uma marinha, um exército, uma grande capacidade industrial, principalmente na região do Rio Reno, que é o centro do coração industrial da Alemanha, e isso tudo vai fazendo com que a Grã-Bretanha ela tenha que criar uma série de alianças políticas e militares para tentar conter o avanço da Alemanha. Só que, à medida que a política europeia vai se tornando cada vez mais difícil, que as alianças militares vão se tornando cada vez mais confusas, mais complexas, a gente vê que vai aos poucos se tornando dois blocos de novo. Um bloco liderado pela Grã-Bretanha, que é chamada Tríplice Entente, que vai ser um dos pontos da Primeira Guerra Mundial, e a Tríplice Aliança, liderados pela Alemanha. E aí, dentro desse contexto de turbulência, por uma série de razões que levaram à Primeira Guerra Mundial à existência, tem-se o choque e acontece a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que acontece com a Grã-Bretanha? Ela começa a passar por um declínio do seu poder. E se ela está passando por um declínio do seu poder e o centro do poder está se deslocando da Europa para os Estados Unidos,
porque os Estados Unidos eles entram na Primeira Guerra Mundial, mas eles não sofrem absolutamente nada, a Grã-Bretanha ela passa a perceber que ela precisa cooperar com as outras nações e não apenas se isolar. Então, dentro da Liga das Nações e dentro de um processo mais abrangente de relações com os países da Europa, ela começa a criar mais possibilidades de encontro, mais possibilidades de contato. Na década de 30, depois da crise de 1929, a Grã-Bretanha, precisando recuperar-se da economia e fazer com que a Alemanha de Hitler não crescesse, ela tenta começar a cooperar com todos os outros países. Então, passa de uma ideia de equilíbrio de poder para um processo de cooperação para fazer com que a Alemanha nazista seja de fato destruída. Só que o que acontece? Em um primeiro momento, a posição da Inglaterra era um tanto quanto difícil, porque queria recuperação econômica e uma guerra talvez não fosse a melhor das coisas para o desenvolvimento econômico. Afinal de contas, uma guerra gera muitos prejuízos, toda uma organização social precisa ser montada para o esforço de guerra e talvez não fosse aquele momento. Mas como Hitler tinha uma política agressiva ao extremo, fez com que Winston Churchill revesse a posição da Alemanha, da Inglaterra na chamada Conferência de Munique, que gerou aquela chamada política do apaziguamento. Então eu vou entregar o que o Hitler quer, porque eu sei que ele não vai estar disposto a uma guerra, mas eu quero garantir pelo menos uma paz na Europa. Só que Hitler invade a Polônia e aí acaba por gerar uma grande guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra já estava totalmente despreparada para fazer com que as relações internacionais seguissem com o seu modelo. Porque, basicamente, o mundo anglo-saxão ele migra o poder. Sai totalmente da Inglaterra, totalmente não, mas uma boa parte do poder sai da Inglaterra e vai se deslocando para os Estados Unidos. E a Inglaterra, ela entra agora num outro programa, num outro período da sua política internacional, que é a estruturação da União Europeia. Então, já não está nem mais voltada à sua ideia de ser isolacionista, de ficar naquele isolamento esplêndido e de buscar a posição atlantista dela. Então ela vai se imiscuir, ela vai entrar nos problemas europeus de fato. E essa é a postura que a Inglaterra vai adotar de 1950 até os anos 2000, até 2016, basicamente. O que acontece em 2016 na Inglaterra que começa uma modificação profunda? É exatamente a reemergência de um nacionalismo britânico, principalmente com Nigel Farage, que vai fazer com um partido chamado United Kingdom Independence Party, UKIP, fazer com que a Inglaterra voltasse a ver a Inglaterra e não mais ver a Europa. Então, há esse processo de deslocamento. E com a saída da Europa, da Grã-Bretanha da União Europeia, aí você tem esse deslocamento inteiro. Acaba com essa relação de integração e a Inglaterra vai voltar a adotar a sua postura atlantista. E quando volta a sua postura atlantista, e a gente está percebendo agora a guerra da Ucrânia com uma potência terrestre começando a voltar a ter muita influência, ela sabe que é muito importante que a Rússia seja contida. Por quê? Lá em 2007, portanto, muito antes de começar a guerra da Ucrânia, Putin fala que o maior desastre geopolítico do século XX foi a desintegração da União Soviética. E ele por ser um grande entusiasta do chamado Império Russo e dessa visão do espaço vital
da União Soviética, sabe da necessidade de chegar até as portas de Berlim de novo. E a Grã-Bretanha, ela sabe que se uma potência dominar a Europa Central, como a gente falou, dentro de todo o processo de desenvolvimento das relações da Europa, ela vai ameaçar a posição da Grã-Bretanha e por estar localizado no chamado espaço vital, onde tem muitos recursos de poder, ela vai ser uma potência capaz de enfrentar com mais velocidade ainda a dominância da Grã-Bretanha nos mares. É por isso que a Grã-Bretanha hoje adota essa postura fundamental de levar todas as armas e todo o esforço de guerra britânico para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e assim esperar com que a Ucrânia tenha as condições necessárias de frear o avanço russo dentro da Europa. É por isso que a gente precisa compreender que a Grã-Bretanha adota uma postura enquanto os países da União Europeia estão adotando outra. E aí a gente pode saber exatamente por quê. Porque a Europa inteira precisa de gás russo, precisa de energia, ela sabe que tem o contato terrestre, que tropas entram mais facilmente, e a Grã-Bretanha, por estar perto numa ilha, ela consegue adotar uma postura geopolítica diferente. É por isso que a gente precisa compreender que geografia é destino, e muito daquilo que as potências se organizam na sua geopolítica e na sua visão de política internacional, ela tem como consideração o elemento da geopolítica e da geografia. Portanto, geografia é destino. Por este vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima.